Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 TV aberta ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo nas nossas plataformas como YouTube, os nossos irmãos da igreja que estão Maranata, nossos irmãos que estão sempre conosco, aqueles outros irmãos também, irmãos nossos, que são de outras igrejas, mas que participam conosco, compartilham os nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos em Momento da Doutrina, depois da nossa vinheta. No episódio anterior, nós começamos a falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O título do livro, não é? Poderia ser substituído, já houve quem dissesse que talvez o nome correto fosse Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, o livro de Atos traz uma síntese dos primeiros 30 anos da igreja, que vai desde o período da morte e ressurreição, mais da ressurreição de Jesus, né? Que é o centro profético de todo o início do projeto, né? Da conclusão do projeto e o início da igreja, que é aquilo que nós falamos do terceiro dia, aquele momento que Jesus ainda participa um período aqui, os 40 dias da pós-ressurreição, depois os 10 dias da sua subida aos céus, completando 50 dias, que é exatamente o dia depois da Páscoa, 50 dias, que era aquela festa de um dia só, que era a festa de Pentecostes. E Lucas escreve esse fato ali, lembrando que esse tratado de Lucas, ele estava composto inicialmente, quando, né, no rolo inicial dos pergaminhos, o que consistia era um rolo só, fazendo duas colocações. Por isso, depois, alguém fez essa separação. No primeiro momento, Lucas escreve a biografia de Jesus, né? Ele relata toda a biografia de Jesus, que é muito parecido com os relatos feitos por Mateus, quando escreve para os judeus, e com o relato de Marcos, escrito para os romanos. Lucas, que escreve para os gregos, ele também descreve toda a biografia de Jesus nos seus relatos, muito parecido com os dois, por isso que são chamados, esses três evangelhos são chamados sinóticos, porque são parecidos, não é claro, que o Evangelho de João é um pouquinho diferente. O segundo tratado, que aí vem com o nome de Atos dos Apóstolos, que trata do início da igreja, como a igreja começa, momento da igreja. Então, a igreja começa no pós, né, ressurreição, quer dizer, o pós-terceiro dia, e a igreja permanecendo antes de sair para a sua grande missão a nível do mundo, 10 dias depois da subida de Jesus aos céus, quando a ordem foi dada para que eles permanecessem em Jerusalém. Então, o livro de Atos, na verdade, muda a história do mundo naquela época, porque ele traz, nos seus 30 anos, tudo aquilo que é a função da igreja, como a igreja funciona. Eu costumo dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, se fosse falar aqui do ponto de vista da medicina, né, daquilo que se aprende em medicina, seria a fisiologia da igreja, todo o funcionamento da igreja, a descrição do funcionamento da igreja, sem dúvida, está no livro de Atos dos Apóstolos.
Nós falamos no começo sobre a primeira grande experiência descrita no livro de Atos, que foi o Pentecostes, né? O acontecimento do Pentecostes. Nós chamamos de Pentecostes porque o fato ocorreu no dia da festa judaica, chamada Festa de Pentecostes. Mas, nesse dia, o que aconteceu foi aquilo descrito pelo profeta Joel. Tanto que Pedro, quando entrega uma palavra sobre aquele momento ali, ele cita o profeta Joel. O livro de Atos, no seu início, ele descreve o início da igreja e há momentos muito importantes, desde a substituição de Judas por Matias, né? Judas morreu, aquela história, né? Lá ainda descrita nos evangelhos, e a substituição de Judas por Matias, conforme aquilo que se deu através da reunião dos apóstolos. Mas, no momento que se segue, a igreja começou a ter um crescimento muito importante, como, por exemplo, a igreja em Jerusalém era pequena, em Jerusalém um grupo de em torno de 120 pessoas. Na primeira mensagem de Pedro, no Pentecostes, esse grupo aumenta para 3.000. Na cura do coxo, né, lá no capítulo 4, a cura do coxo, na chegada da porta do templo, esse grupo já é acrescido em mais 5.000. Então, logo no início, a igreja desponta com um número muito grande de pessoas convertidas. Há uma operação extraordinária do Espírito Santo. E o que chama a atenção, já no início do livro de Atos, é aquilo que mais tarde Paulo fala sobre a necessidade dessa integração ou interação deles como uma forma muito ligada, muito próxima, que mais tarde Paulo chama de corpo, quando o próprio Lucas diz que eles estavam sempre juntos, no partir do pão, na comunhão, tinham tudo em comum. Então, tudo em comum ali no texto, ter em comum ali, é uma palavra que aparece muito no Novo Testamento, que é a palavra koinonia, é comunhão. Eles estavam, era o mesmo sentido, então, da doutrina dos apóstolos, enfim, então eles estavam muito unidos naquilo ali. Esse foi o início da igreja e o despertar da igreja para o mundo. Lembrando que naquela época não havia as reuniões em templos, até porque a perseguição existia, a perseguição era muito grande, né? Mesmo no início, apesar dela ter se exacerbado depois do ano 60, por exemplo, mas mesmo ali no começo, já existia a grande perseguição, com a morte dos primeiros mártires ali no início da igreja. No capítulo 6 do livro de Atos, nós começamos a ver a primeira grande experiência que se torna doutrinária para a igreja, que é um ponto doutrinário para a igreja. Nós temos alguns pontos doutrinários que são fundamentados e depois são extremamente esmiuçados, principalmente pelo apóstolo Paulo. Lembrando que o livro de Atos, os dois personagens mais importantes no livro de Atos, sem dúvida, são os dois apóstolos, Pedro e Paulo. Mas o livro de Atos, ele dá uma linha doutrinária, e essa linha doutrinária que leva mais tarde a Paulo trazer muitos detalhes dentro daquilo que era a experiência no livro de Atos, como, por exemplo, no início da igreja, no capítulo 6, quando surgem a figura dos diáconos. A figura dos diáconos que surge no capítulo 6 do livro de Atos mostra, o início da doutrina que nós
né, aceitamos até hoje, todos aceitam, como aqueles que foram levantados para uma participação na igreja. Então, o capítulo 6 mostra já o segundo, podemos dizer assim, o segundo grande aspecto doutrinário para a igreja, porque o primeiro grande aspecto doutrinário da igreja começa já no capítulo 2, com o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais que acontecem de forma clara e evidente no início da igreja. A igreja começa ali porque o acontecimento do derramar do Espírito Santo naquele dia da festa de Pentecostes, naquela manhã, mostra o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Então, mostrando ali já o início de uma doutrina que seria, como eu disse no começo, o livro de Atos, na verdade, é a fisiologia da igreja. Não quer dizer que quando ele se encerra com seus 30 anos de relato, lá com o encerramento, com a última participação de Paulo, não quer dizer que ali cessa toda a operação do Espírito, que não. Ali descreve uma fase da operação do Espírito Santo, mas que continuaria. Então, a doutrina começa, quer dizer, na prática com o Pentecostes, com o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Já é alguma coisa que Paulo mais tarde, ele se converte depois de tudo isso e ele então vai descrever de maneira muito clara aquilo que acontece. Então, o primeiro ponto doutrinário importante que surge na prática da igreja é o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, porque foi tudo aquilo que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado ali no dia de Pentecostes. O segundo ponto importante que acontece já como base doutrinária para a igreja são os diáconos, que surgem como aqueles que são colaboradores do ministério apostólico, ou seja, dos apóstolos. Por quê? Porque quando eles se reúnem no capítulo 6, é o início da igreja, o que aconteceu? Eles já estavam de posse dos eventos que haviam acontecido, principalmente mencionados ali no livro de Atos, que são os dois primeiros grupos de conversões. O primeiro no Pentecostes, as 3.000 pessoas, e depois na cura do coxo, aquelas mais 5.000 pessoas. Nesse momento, por isso que há a reunião dos apóstolos ali, descrito no capítulo 6, da situação da igreja como um todo, cresceu muito, e eles não tinham, os apóstolos eram um grupo de 12, não tinham como atender a todos. Então eles precisavam de uma ajuda. Foi então que surge a figura do diácono, não é? Aquele que servia às mesas, diaconia, era aquele que ministrava as mesas, era como fosse seria uma continuação do ministério dos apóstolos, ou seja, seria uma participação deles no ministério dos apóstolos como ajudadores. Por quê? Porque pelo crescimento da igreja naquele momento, eles não tinham como atender a toda a igreja, visto que eles estavam muito envolvidos. Com o que eles estavam envolvidos? Eles estavam envolvidos, primeiro, a oração, porque eles eram de oração, e a oração foi fundamental para eles. Mas o ministério da palavra. Por que o ministério da palavra? Por quê? Porque o ministério da palavra, quem é a palavra? A palavra é Jesus. A palavra é Jesus, a palavra é Jesus. Vamos ver lá em Apocalipse, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual é a palavra. Então, por que o ministério da palavra? Porque eles seriam responsáveis por aquilo que o Espírito Santo ia fazer na vida da igreja, principalmente ali no livro de Atos, mostrando todo o funcionamento da igreja, ou seja, toda a doutrina da igreja estaria no livro de Atos. Por isso que era ministério da palavra. O que estava na palavra? A palavra, a doutrina que seria revelada. Então, por isso que se chama a doutrina apostólica, porque a doutrina
o Espírito Santo, ele operou a doutrina na vida dos apóstolos. Não foi a igreja não há descrição de que a igreja, sim, como aqueles grupos, aqueles irmãos que se converteram, não. A doutrina, ela foi revelada aos apóstolos, ou seja, ela veio dentro do ministério da palavra, ou seja, ela veio dentro do ministério de Jesus. Por isso que é chamada doutrina dos apóstolos. Então, o que aconteceu ali? Então, se estabelece ali a segunda parte desse ensino para a igreja, que foi o surgimento dos diáconos. Mas aí no capítulo 6, já doutrinariamente, entra uma terceira colocação muito importante que chama atenção para a igreja. Qual? Ministérios. Então, vamos lá no início, o início da igreja, a batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, aqui surgem os diáconos e quando eles são levantados, a menção do ministério da palavra, que era o ministério dos apóstolos, que era alguma coisa diferente daquilo que era mencionado no princípio. Muito bem. O que caracterizava a igreja nesse início é que ela era cheia do Espírito Santo. Vejam, então diz assim lá no capítulo 3 do livro de Atos: e davam testemunho com muito poder acerca da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Esse texto é interessante porque aquela igreja é a primeira mensageira. Nós temos falado hoje, quem foi o primeiro mensageiro? O primeiro mensageiro, a primeira mensagem veio da igreja primitiva. Qual foi a primeira mensagem? A primeira mensagem na igreja primitiva foi: Jesus está vivo. Essa igreja, ela dava testemunho da ressurreição de Jesus, não é? E as pessoas, e o Espírito Santo revelava isso, que Jesus estava vivo, e em todos eles havia abundante graça. A palavra graça aí é a mesma palavra que se encontra lá na carta de Paulo aos Coríntios, quando fala de dom espiritual. A palavra dom espiritual na carta de Paulo vem com a palavrinha no grego chamada carisma. A palavra carisma, ela tem uma raiz que é caris, que significa graça. Graça, nessa colocação ali, é a mesma coisa que Espírito Santo. Então, quando você diz, e eles davam testemunho da ressurreição, ou seja, eles diziam, Jesus está vivo. A pregação deles é, Jesus está vivo. E em todos eles havia abundante graça, ou seja, eles eram cheios do Espírito Santo. O que significava dizer que eles eram cheios do Espírito Santo? O que a igreja era cheia do Espírito Santo? Dons espirituais. Então, o livro de Atos, ele é rico em mostrar para a igreja hoje que a igreja primitiva era uma igreja que era abundante nos dons espirituais. Ela era rica nos dons espirituais. Mas há uma coisa, por isso que eu digo que o livro de Atos é a fisiologia da igreja e que nos ensina muita coisa. Por exemplo, no capítulo 8, aconteceu um fato interessante. Eles chegaram numa cidade, havia um homem chamado Simão, ele era um mágico, ele fazia coisas incríveis, adivinhações, aquela coisa toda. E esse homem, quando ele viu o que o Espírito Santo fazia através dos apóstolos, ele quis comprar aquilo ali. Ele queria comprar aquele poder que eles tinham recebido. Ou seja, ele queria tudo aquilo ali para um comércio.
e a repreensão dos apóstolos foi de uma forma violenta. Foi uma repreensão grave, com citações sérias a respeito daquele homem naquele momento. O que isso traz de ensino para a igreja? É muito importante nós observarmos o início da igreja e aonde, às vezes, os fatos, a ação do adversário para desviar o foco da igreja. Eles tinham uma mensagem. E a mensagem qual era? Eles tinham que dar testemunho com muito poder, e eles davam com muito poder, mas o testemunho tinha que ser acerca da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Nessa mensagem, nessa linha daquilo que o Espírito Santo queria, o Espírito Santo usava e haviam sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais, prodígios e maravilhas eram resultado da pregação deles. Veja, você que está assistindo esse início da abordagem, comece a ler o livro de Atos e você vai entender de maneira muito profunda todas essas colocações. Então, eles davam testemunho com o poder da ressurreição. E o Espírito Santo operava na vida deles. Então, o primeiro era a mensagem de salvação. O outro era as consequências, não o inverso. O que aquele cidadão queria? Ele queria o inverso. Ele queria comercializar a bênção do Senhor. Isso é muito perigoso. Essa ação que o adversário quis fazer, inverter essas coisas, e poderia criar um risco terrível para a doutrina da igreja. E por isso, já no início, o Senhor faz essa colocação. Nada que está no livro de Atos está sem uma importância, sem uma linha de forma aleatória. Não, é uma linha, como eu estou dizendo, o livro de Atos é uma linha doutrinária dentro dos 30 anos para mostrar a doutrina que estava sendo gerada na vida da igreja, porque é o início da igreja. O objetivo central de tudo aquilo ali, e por isso essa reação tão importante, tão incisiva dos apóstolos, quando esse homem tenta fazer isso e ele é repreendido duramente. Isso para nós é ensino. O que aconteceu para eles, para nós é ensino. Por quê? Porque nós também temos uma mensagem. Assim como aquela igreja primeira, a mensagem da primeira igreja foi Jesus está vivo, há uma última mensagem, há um último mensageiro. Quem é o último mensageiro? Também é a igreja, a mesma igreja, o mesmo Espírito. Mas qual é o último mensageiro? A última mensagem é Jesus vem. Essa é a última mensagem e a mensagem da igreja nos dias atuais. Nós vamos parar por aqui e nós vamos no próximo programa dar continuidade a isso, né, falando sobre as primeiras grandes experiências, os primeiros mártires, e vamos já começar a falar sobre uma grande experiência e um grande acontecimento no início da igreja, que é a conversão do apóstolo Paulo, que está no capítulo 9 do livro de Atos. Na próxima semana vamos começar sobre esse assunto, dando continuidade ao nosso assunto aqui, aos nossos conteúdos aqui sobre Atos dos Apóstolos. A paz do Senhor.